aquela lembrança, tem um sentimento, o luto, que muitas vezes ele volta, né? E por falar em luto, agora nós vamos exibir o terceiro e último episódio da série Vivendo o Luto. Nesse episódio você vai conhecer a história de mulheres que se apegaram no poder da fé e da solidariedade para aliviar a dor da perda. Uma das personagens da reportagem é a Janaína. Você já viu a história dela aqui no Balanço Geral. A Janaína perdeu o filho de 21 anos em um acidente de trânsito em novembro do ano passado. De lá para cá, foi um longo processo de reconstrução para se adaptar à vida sem o filho. Mas a Janaína conseguiu. Uma história de luta e superação, do jeito que só o BG sabe contar. Como acalmar o coração de uma mãe que nunca mais verá o filho com vida? O luto é difícil para todo mundo, mas quando é uma mãe que sofre, o sentimento parece ser ainda mais doloroso. É o pior ano da minha vida. Eu costumo dizer que é fácil amar filho vivo. Você dá um beijo, você dá um abraço, você dá um presente. Mas amar filho ausente é mais difícil ainda. Mas a joia era de Deus e eu tive que devolver para Ele. E até então, nesses 21 anos, eu fui a mãe mais feliz do mundo e continuo sendo. O Luan, ele esteve, está e continua sendo meu filho e continua estando comigo. Nós já contamos a história da Janaína algumas vezes aqui na RIC TV. A força que ela desenvolveu para ressignificar a morte do filho impressiona. O Luan me ensinou um amor que eu não conhecia. O Luan fez eu ser mãe da melhor forma possível. Eu sinto orgulho da pessoa que eu sou e sinto mais orgulho dele ter sido meu filho e ter me transformado numa mãe tão poderosa, tão diferente, tão especial, porque eu acho que hoje eu sou mais mãe do que antes. Eu sou mãe de um anjo na eternidade. Luan Bizuti Ribeiro morreu aos 21 anos em um acidente de moto. Foi perto de 1h da manhã, no dia 13 de novembro. Testemunhas contaram que esse carro branco bateu no motociclista que estava parado no semáforo, no sinal vermelho. O motorista não prestou socorro, fugiu. E uma curiosidade dessa reportagem é que, sem saber, por coincidência do destino, a produção do Balanço Geral marcou nossa ida até a casa da Janaína no dia em que Luan estaria completando 22 anos. Na noite anterior, ela decidiu homenagear o filho com festa em uma missa. O acidente que provocou a morte de Luan foi no dia 13 de novembro do ano passado. Para ressignificar o luto, a Jana faz todo dia 13 marmitas para entregar para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E agora, no primeiro aniversário do filho, após o acidente, ela decidiu celebrar de um jeito ainda mais especial, com a entrega de cestas básicas. É um presente do Luan. Como a gente, assim, hoje não pode estar fazendo um aniversário, fazendo uma festa, o que eu posso oferecer para o meu filho, além de amor, uma prece? É um gesto de caridade. A Jéssica também transformou a dor de perder o filho. Há 6 anos, o bebê dela morreu prematuro. A mãe não conseguia enxergar luz no fim do túnel, até que fez as pazes com Deus. Deus ressignificou a minha vida, Ele mostrou o cuidado dele em cada detalhe. Foi uma experiência tremenda com Deus, realmente, a perda do Lucas, porque a gente viveu no fundo do poço, mas foi com a graça de Deus. Não foi uma dor sem propósito, não foi uma dor desamparada. Jéssica contou que aprendeu que o luto oscila entre a perda e momentos de restauração. E foi isso que a motivou a ajudar outras mães. Passar o que a gente viveu, como Deus cuida, né? E a gente tem visto Deus cuidando de outras pessoas através das nossas vidas. Isso tem ressignificado nosso luto. E ver que a dor que eu senti não foi em vão. É inevitável viver um turbilhão de sentimentos depois de perder alguém tão importante. O marido da Caroline morreu há 7 meses. Desde então, ela trava uma luta diária. Eu falo assim que eu vivo como um mar. Às vezes calmo e às vezes um tsunami. Teu luto é vivido no dia a dia.
porque o mundo lá fora não para. Então, assim, as contas não param, ninguém para você viver o luto. O psiquiatra inglês Colin Parkes diz que o luto é o preço que se paga pelo amor. Não há como esquecer quem foi importante, mas dá para seguir em frente com as boas lembranças. Pedimos nosso moleque da quebrada, que nos abençoe e nos proteja aí de cima, pois tua luz é radiante e sua paz contagiante, sempre a nos proteger. Siga em frente, nosso bololô. A vida continua para nós e para você. Só estamos de lados diferentes. Você só passou para o outro lado, onde no futuro iremos atravessar também. E com certeza, meu menino, tu irá fazer as honras de nossa chegada. Te amamos, meu menino, para todo o nosso sempre, até a eternidade, nosso eterno bololô. Esse é meu menino. É uma ferida, né, para sempre aberta, o que fica é a saudade. E hoje, para falar sobre esse assunto, dia de finados, muita gente está sentindo saudade, né, das pessoas que foram, não estão mais aqui com a gente. Nós vamos receber no estúdio o Naim Akel, filho, o Naim, que é psicólogo, especialista em neurociência e também é professor do curso de psicologia da PUC, para falar mais sobre o luto. Naim, muito boa tarde para o senhor, professor. Boa tarde, prazer estar aqui. Parabéns pela matéria. Acho que disse tudo, vai sobrar muito pouco para eu falar. Mas tem coisa assim para a gente falar, e é uma dúvida que eu tenho. A gente viu ali, por exemplo, né, tem mãe que busca uma atividade para ocupar a mente, uma atividade como, por exemplo, um trabalho voluntário. Isso pode ser uma boa ferramenta para enfrentar, para ressignificar esse luto? Sem dúvida. Talvez mais do que falar sobre o luto, sobre a dor das perdas, que é um sentimento tão conhecido de todos nós, né? Porque é uma reação natural diante do sofrimento da perda. Eu gostaria de falar exatamente disso que você abordou agora, que é como recuperar-se, né? Como superar, como dar sentido para essa dor. Aquilo que a gente em psicologia chama de resiliência, essa capacidade que o humano tem de sofrer, de cair, de dobrar os joelhos muitas vezes, diante do sofrimento, mas se reconstruir, né? Fazer daquela dor, daquela perda, daquele sofrimento, motivação para a reconstrução. E essa capacidade de resiliência é uma coisa que a gente tem como um potencial, uma possibilidade natural, mas que pode e deve ser desenvolvida na vida. Exemplos como esse nos ensinam, nos dão explicações que podem nos servir de lição para desenvolver essa competência. Agora, professor Naim Akel, esse tipo de ação voluntária, ele pode ser um alívio momentâneo ou pode ser duradouro? Ou seja, a pessoa pode ressignificar, porque a gente sabe que vencer, eu aprendi conversando com algumas pessoas nessa reportagem que foi finalizada pela Franciele, né? Que você não vence, você não supera o luto, você ressignifica o luto sempre vai estar ali. Mas com esse tipo de atividade é possível lidar de uma forma melhor com ele, assim, enfim, para sempre? Deixa eu usar o exemplo da neurociência. Você citou que eu sou estudioso dessa área. Nós sabemos que as células nervosas são estruturas do nosso corpo, talvez as mais importantes, porque nos permitem pensar, sentir, etc. As células do cérebro, elas nunca se regeneram. Quando você tem a perda de uma célula, por um acidente, por uma doença, por qualquer coisa assim, aquele buraco fica no cérebro. Mas o cérebro tem a capacidade de criar novas redes sinápticas, novas conexões entre os neurônios e compensar e até superar aquela carência provocada por uma lesão. E eu acho que nós estamos diante de uma mesma situação. A perda de um ente querido nunca será preenchida. Não adianta a gente pensar que vai substituir um amor, um afeto, uma pessoa importante por outra. Mas a ressignificação, essa palavra que a gente ouviu tantas vezes nos depoimentos aí na matéria, a ressignificação, a criação de novas motivações, eu acho que respondem bem à pergunta. Não só é possível a gente deixar a dor para trás,
como a partir da dor construir felicidade. Professor Naim, às vezes pela situação que está no momento, algumas pessoas acabam por estar assumindo, inclusive, o cuidado com o luto dos outros, que também estão sofrendo esse luto, acabam negando esse momento, né? É importante também não ignorar que o luto tem que ser vivido, né? Perfeitamente, doutora. A vivência do luto é imprescindível, né? Nós não temos como superar o luto, né? Como deixar essa dor num cantinho lá do nosso ser e tocar a vida se não for vivenciando esse momento de forma completa. A sociedade criou uma série de ritos que nos dão algumas dicas do que funciona bem nesse momento de superação. Um dos passos imprescindíveis é vivenciar o luto, não é? Pôr para fora a sua dor, experienciar essa dor, cercar-se de pessoas queridas é muito importante, procurar não ficar só e que a situação não é mágica, ela precisa de algum tempo para ser superada. A gente tem que, é um processo, tem que se dar esse tempo. Professor Naim, o senhor falou, falar abertamente, né? É importante isso. A gente viu exemplos nessa série de reportagens de pessoas que vão até encontros, reuniões de outras pessoas que também estão enlutadas, que perderam parentes, e ali elas conseguem se abrir de uma forma melhor, porque não tem julgamento, ninguém vai julgar o luto do outro porque está vivendo isso. Às vezes a pessoa fica com receio de falar em casa, com os colegas do trabalho, sobre o que está passando, com medo de ser julgada, né? Mas aí tem uma situação que eu quero levantar com o senhor, que é o seguinte: quando que a pessoa deve buscar uma ajuda profissional? Quando ela precisa, talvez, tomar um medicamento? Porque às vezes a pessoa não consegue superar, não consegue dar um passo adiante, ela para, né? A partir do momento que perde uma pessoa querida. A nossa história de vida, às vezes, não é simples. A gente passa por situações traumáticas, todos nós tivemos rejeições, sofrimentos, perdas. E às vezes a gente chega com algumas feridas não cicatrizadas. E nesse momento, uma perda, um sofrimento diante do luto pode nos levar a uma situação de desestruturação. Não é vergonha nenhuma a gente reconhecer, quando tem uma gripe, quando tem uma virose, que a gente precisa de uma ajuda profissional para superar aquele problema, aquela dificuldade. O mesmo se diz respeito a essas situações emocionais. A gente não conseguir lidar bem com as situações sozinho, nem com a ajuda dos amigos, que é o primeiro socorro, ou dos familiares, que é o primeiro socorro, procurar a ajuda dos profissionais da área da psicologia. Eu acho que hoje não existe mais esse preconceito que havia antigamente de que psicólogo é para gente louca ou para gente fraca. Psicólogo é um profissional da área de saúde, da saúde mental, está aí para ajudar as pessoas a encontrarem seus caminhos. Com certeza. O professor deu a deixa, né? Você ouviu na reportagem aí que há grupos, vamos colocar na tela aqui, ó, grupos de apoio para pessoas em situação de luto. Tá aqui o telefone, né, do Amigos Solidários na Dor do Luto da Universidade Federal do Paraná, que você acompanhou aí na série um pouco do trabalho deles. O grupo de mães da Primeira Igreja Batista, tá aqui o @, né, o Instagram desse grupo, e eu lembro você que é um grupo também para pais, não é só para mães, elas deixam isso bem claro, né? Pais também que perderam os seus filhos. Serviço de psicologia, lá da Paróquia Imaculada Conceição. Tá aí também o telefone, anote, tire uma foto aí da tela. Você que está vendo no YouTube, faça um print aí dessa tela e salve esses contatos. Cães terapeutas, né? Os cães terapeutas que também ajudam muitas pessoas. Você viu aí na série, né, doutor? É fundamental esse tipo de grupo de apoio, né? Porque às vezes a pessoa sozinha não consegue dar a volta por cima, não consegue ressignificar. E ter um grupo de apoio como esse, que é formado em sua maioria por pessoas que viveram o luto, que estão tentando superá-lo, né? É fundamental. Perfeitamente. E parabéns pela matéria. É importante divulgarmos para a população, criar na população essa cultura de que para cada problema existe uma saída específica e que a gente deve buscá-la sempre. Professor Naim, muito obrigado sempre por ter vindo mais uma vez ao Balanço Geral para falar desse